Saudamos a todos os irmãos que estão aqui, saudando a Andressa aqui, bom te ver aí. Seja bem-vindo, sabe que a casa é tua também. Amém. Convido os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 17. Oh, glória a Deus, Senhor. Lucas 19, 17. Glória a Deus. Palavra bem Oh, conhecida dos irmãos. aleluia. Glória a Deus. Essa semana Deus estava falando muito forte comigo. Eu e minha esposa nós estávamos falando sobre esse assunto nessa semana. Lucas capítulo 19, versículo 17. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. E sobre 10 cidades te porei por governador. Glória a Deus. Aleluia. E ele disse: Servo bom, Oh, glória a Deus, Senhor. servo bom, Glória a Deus. foste fiel no mínimo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sobre Senhor. 10 cidades. Glória a Deus, colocarei Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Fecha teus olhos nessa noite. Oh, Deus, Pai. Querido Deus, amado Pai. Jesus, querido Santo Espírito. Pai amado, nós te apresentamos a Tua palavra nesta noite, Paizinho. A Tua palavra, Pai amado, vem de encontro aos nossos corações, Pai. Mas que neste momento, Paizinho, ela venha trazer efeito. Que nós possamos entender, Pai amado, aquilo que Tu queres para nós e não aquilo que nós desejamos. Pai, a Tua palavra que nos fala, Pai querido, servo bom e fiel. Que nós possamos nessa noite, Pai amado, entendermos se nós somos servos bons, se nós somos servos fiéis, Pai amado, ou naquilo que nós estamos deixando a desejar, mas que a Tua palavra nesse momento entre no nosso peito como uma faca de 2 gumes que entra dividindo juntas e medulas, que entra dividindo o nosso entendimento da nossa vontade, que venha dividindo, Pai amado, aquilo que nós fazemos de certo por aquilo que nós fazemos de errado. Glórias a Deus. Que venha trazer a divisão, Pai amado, entre o Teu querer Glória a e a Deus, nossa Senhor. vontade. Em nome de Jesus. Pai, faça a Tua vontade nesta noite. E em nome de Jesus eu já declaro, Pai amado, mudança, transformação. Glória a Deus, Eu declaro, Pai Pai. amado, a Tua presença sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade neste lugar, nesta noite. Faça o Teu querer. Em nome de Jesus. Faça a Tua vontade. É, meu Deus. É Em verdade. nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pode levantar um pouquinho, por favor. Aleluia. Oh, glória a Deus, Senhor. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades te porei por governador. Essa história, meus irmãos, é a história de um rei que ele sai para uma terra remota para fazer aquilo que agradava ao coração dele. A palavra de Deus nos fala aqui que ele retornaria depois de um certo tempo. Mas antes deles partir, ele chamou os seus servos. Ele chamou a cada um dos seus servos e instruiu para que aquilo que ele daria na mão deles, eles investissem. Aquilo que ele colocaria na mão de cada um dos seus servos, eles deveriam investir e deveriam multiplicar aquilo que o seu Senhor daria a eles. Oh, glória a Deus. Aquilo que ele colocou sobre a mão de cada um deles. Amém. Essa passagem aqui, ela nos fala em 3 tipos de servos. Dentro da igreja nós somos servos, cada um de nós é servo, o pastor é servo, o obreiro é servo, quem está chegando hoje é um servo. É, Mas aqui nos fala 3 tipos de servo: o servo super fiel, o servo fiel e o servo infiel. É, glória a Deus. O servo, cada um desses 3, eles estão servindo a seu mestre, assim como esses serviam aquele mestre. Hoje nós temos também, infelizmente, nós temos dentro da igreja 3 tipos de servo. A palavra de Deus nos fala que a
equivalente a 100 dias de trabalho. A cada um deles, o mestre deu o equivalente a 100 dias de trabalho de cada um deles. Deus, aleluia. Só que o mestre instruiu a eles: eu estou entregando nas mãos de vocês os talentos. Amém. Sobre as mãos de vocês eu entrego os meus talentos. E a cada um de vocês invistam estes talentos. Glória a Deus. Aí nós começamos a examinar o porquê, como foi dito na palavra. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10, Oh, glória a Deus. sobre Aleluia. 10 te abençoarei. Glória a Deus, Senhor. A palavra de Deus nos fala: ser fiel no pouco que eu te coloco no muito. Glória a Deus. E não é somente no nosso dízimo, na nossa oferta, não. É no nosso trabalho para Deus. É na nossa dedicação a Deus. Naquilo que nós temos feito para a obra de Deus. Aleluia. Porque tudo aquilo que nós fazemos com zelo, tudo aquilo que nós fazemos procurando multiplicar, Glória a Deus, Paizinho. Deus te dá muitas vezes mais sobre a tua vida. Verdade. Glória a Deus, Senhor. Não só em bens materiais, mas também sobre a tua vida espiritual. Amém, Senhor. Quando nós tiramos um tempo para buscar a Deus, a orar, para jejuar, Deus multiplica muitas vezes mais sobre a tua vida, com unção. Deus propõe na tua vida Glória a Deus, Senhor. o propósito dele. Mas para que o propósito de Deus se cumpra, nós precisamos ser esses servos. Amém, Senhor. Fiéis. Verdade. Ao menos fiéis. É difícil hoje em dia nós termos aquele servo super fiel que faz tudo no mesmo momento, que multiplica muitas vezes mais, mas que ao menos nós possamos ser fiéis a Deus, entendemos o propósito, entendemos o objetivo. Não foi dito aqui na passagem como esse servo, um servo super fiel que multiplicou por 10 vezes mais aquilo que o mestre tinha me dado. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Não foi dito como ele fez, como ele alcançou isso, mas tudo aquilo que vem à tua mão. Oh, Pai, verdade. Como a irmã Dani falou aqui hoje, Oh, Jesus amado, bendito. nem ela se entende hoje de onde é que está saindo o que está vindo sobre a vida dela, mas é a dedicação dela sobre isso que ela está fazendo. E quando nós nos dedicamos, quando nós nos entregamos e procuramos fazer da melhor maneira possível, Glória a Deus, Senhor. Deus Aleluia. prospera e multiplica nas nossas Amém, vidas. amém, amém. Quando nós não olhamos empecilhos, quando nós procuramos fazer sem olhar Oh, glória para tudo que vai acontecer nas nossas vidas, Deus começa a multiplicar na nossa vida. Oh, glória a Deus. Ai, pastor, mas eu não sei orar. Começa a orar. Amém. Eu não sei cantar, começa a cantar, que é Deus que vai te capacitar. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Senhor, O que aleluia. nós precisamos é não ter medo de fazer. É quando Deus nos chamar, nós sermos, eis-me aqui. Amém. Aquele homem chamou os seus servos, e os servos prontamente foram até ele. Aleluia. Mas nem todos aqueles que vão até Deus fazem da maneira certa. É verdade. Todos aqueles que vão até Deus, muitos param no meio do caminho. Muitos não fazem da maneira como deveria ser feito. Mas aqui a palavra não nos diz como esse servo, o que ele fez para multiplicar por 10 vezes mais aquilo que o mestre deu para ele. Mas eu vejo aqui que ele não viu empecilhos. Ele não olhou para a dificuldade. Nosso grande problema é que muitas vezes nós olhamos para a dificuldade. Nós olhamos para aquilo que está na nossa frente, olhamos para o gigante que está na nossa frente e dizemos: nós não vamos conseguir passar por ele. Nós não vamos conseguir. Ou então muitas vezes nós nos apegamos: mas eu não vou fazer porque é contra aquilo que eu aprendi. Irmão, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. verdade. Deus escolhe da maneira que tu é para fazer. Deus não quer que tu seja uma cópia daquilo que já foi feito. Deus quer que tu seja espontâneo e faça aquilo que Deus mandar tu fazer. Se Deus mandou multiplicar, multiplica. Se Deus mandou investir, investe. Se Deus mandou fazer, faz. Aleluia. Mas eu não sei orar, eu não sei pregar. Vai.
É Deus que vai te capacitar. Abre a tua boca que eu te encherei. Abre a tua boca que é Deus que vai te usar. Glória a Porque Deus. Deus não vai envergonhar a sua palavra. Se Ele te entregou nas tuas mãos, Ele vai te honrar. Glória a Deus, Pai. Aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, Ele vai te honrar. Amém. Desde que tu estejas à disposição dEle. Glória a Deus, Pai. Mas nós Aleluia. temos que estar à disposição. Não podemos ter limitações. Não podemos olhar e dizer, não, eu não posso, eu não consigo. A palavra que vai nos falando, que não adianta nós olharmos simplesmente para tudo que nos diz não. Por muitas vezes eu olhei para as pessoas, por muitas vezes eu olhei para as situações e eu achava que eu não ia conseguir fazer, porque todos eram mais capacitados do que eu. Mas um dia, Deus precisou colocar alguém para me afrontar. Deus precisou colocar na minha vida uma pessoa para vir me apontar. No momento eu entrei em desespero, sim, onde muitas vezes nas nossas vidas nós entramos em desespero. Quando algo vem nos afrontar, quando algo vem dizer para ti que tu está errado, nós não gostamos. Mas aquilo me fez crescer. Aleluia. Aquilo me fez eu ver que quem estava colocando limitações na minha vida era eu. É verdade. Não era Deus colocando limitações, não era Deus dizendo, tu não pode, não, Deus mandou fazer, quem eu queria fazer era eu. Aleluia. Era eu que estava encontrando empecilhos de seguir em frente. Glória a Deus, Pai. E é o que nos falta muitas vezes, é ter audácia, intrepidez, ousadia. Ousadia. Eu ouvi uma vez uma história de um homem, um alpinista, que ele estava escalando uma montanha e uma forte neblina tapou aquele lugar. E um dos ganchos dele se desprendeu e ele caiu montanha abaixo. E ele estava pendurado naquela corda. E naquele momento ele começou a clamar a Deus, pedindo para Deus, para que Deus o viesse socorrer, para que Deus viesse fazer algo na vida dele. E uma voz veio no ouvido dele, corta a corda. E ele pensou, mas se eu cortar a corda eu vou morrer. Se eu cortar essa corda eu vou morrer. E a voz insistia, corta a corda. Corta a corda. E ele disse, se eu cortar a corda eu vou morrer. Se eu cortar o que me mantém seguro, eu vou morrer. Resumo da história. Acharam aquele homem morto, pendurado na corda. Só que ele estava a 30 centímetros do chão. Misericórdia. Ele estava a menos de 1 metro do chão. Ele pediu ajuda para Deus. E Deus disse, corta a corda. Glória a Ele Deus. estava, ele ia cair e não ia se machucar. Será que hoje não é dia da gente cortar a corda? Glória a Deus. Nós Aleluia. precisamos cortar essa corda hoje. Oh, Deus Pai. Porque aquilo que nós não vemos, Deus vê. Amém. Aquilo que nós não sabemos, Deus sabe. É. Mas quando Deus te chama, Ele entrega nas tuas mãos dons, talentos, Ele entrega nas tuas mãos algo sobrenatural. A maior bênção que Deus entrega na tua vida foi quando Jesus Cristo veio e diz, eis que vos dou toda a autoridade. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que crê fará coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Verdade, Senhor. Nós não somos melhores que Jesus, não. Mas se nós cremos que pelo nome dEle nós faremos coisas extraordinárias, nós faremos. Amém. Glória a Deus. Nós só temos que crer. Nos aventurar naquilo que nós não vemos. Amém. Não termos limites. Não olharmos para a dificuldade. Está difícil hoje, tá? Mas não esquece que tu serve um Deus maior do que tudo. Tu serve um Deus que te salvou já. Tu serve um Deus que te tirou lá do lamaçal do pecado e te colocou diante dos príncipes desta terra. Ah, pastor, mas tu não sabe como é a minha vida, como eu passo dificuldade. Hoje tu passa dificuldade, mas tu tem Jesus do teu lado. Aleluia. Quem está aqui são os escolhidos. Quem está aqui é sacerdócio real. Aleluia. Geração eleita. Amém. Tu és geração eleita, tu és sacerdócio real. Tu és o príncipe desta época. Jesus te chamou, te escolheu para te fazer
Mas como hoje pela manhã nós estávamos conversando, no livro de Lamentações 3:21 nos diz que o que me vem na lembrança é o que me dá esperança. Olha para a tua lembrança, vinha na tua cabeça aquilo que tu era no teu passado. Glória a Deus, é E verdade. onde Deus tem te colocado hoje. Amém. Aquilo que Deus tem feito na tua vida. Olha por onde tu já andou e olha onde Deus tem te colocado. Glória a Deus. Naquele dia que nós estávamos lá na prefeitura, passou um filme na minha cabeça. Passou um filme na minha cabeça. Porque eu me lembrei por quantas vezes eu fui humilhado na minha vida. Por quanta coisa errada eu fiz na minha vida. E aonde Deus tem me levado. Eu não busco. Os irmãos sabem, os irmãos me conhecem. Eu não busco status, eu não busco fama, não. Eu só busco fazer a vontade do Pai. Glória a Deus, Senhor. O que Ele faz é Ele. Amém. Da onde tu menos espera, a resposta vem. Glória a Deus. Mas isso é quando nós entregamos, quando nós confiamos, quando nós olhamos para a dificuldade, quando nós saímos lá de Cidreira e viemos para cá, para uma terra onde nós não conhecíamos nada. Os irmãos aí perguntaram, mas vocês tinham alguém conhecido aqui? Não, nós não tínhamos. Viemos só eu, a minha esposa e minha filha. E Deus foi mandando pessoas para estarem conosco. Aleluia. Pessoas que estão desde o começo aqui com a gente. Mas foi Deus que foi enviando, foi Deus que foi trazendo. Nós não olhamos para a dificuldade, mas nós só cremos que se Deus nos enviou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas. E se Deus te falou que Ele vai fazer, Ele vai. Amém. Porque Ele entregou nas tuas mãos É verdade. os talentos dele. Glória a Deus, Paizinho. Os talentos de Deus Ele entregou sobre as tuas mãos. Quando Ele te chamou, quando Ele te escolheu. Então não olha para a tua situação, não olha para o teu corpo físico, não olha para aquilo que tu não sabe fazer. Somente diga, Senhor, se tu mandou fazer, eu estou aqui e eu vou fazer. Porque foi tu que me escolheu. Foi tu que me chamou. Glória a Deus. Mas existia também aquele servo que eu creio que eu, no meu entendimento eu chamo como aquele servo fiel. Que dos talentos que foram entregues na mão dele, a palavra nos diz que ele rendeu 5 vezes mais. Amém. Glória a Deus. Eu creio que ele é aquela pessoa mais conservadora, mais quietinha, mas que está ali, está batalhando, está devagarinho, mas está indo, está tropeçando, está machucado. Muitas vezes não quer. Muitas vezes a gente não quer se exaltar, mas às vezes falta um pouquinho mais de ânimo para que a gente possa crescer mais. Porque a receita a gente tem, a vontade a gente tem. Amém. Mas a gente resolveu um pouco mais devagar. Mas mesmo assim, os talentos ainda cresceram. Oh, Jesus, glória a Deus, Senhor. Como é que estão os teus talentos nessa noite? Oh, Deus, Pai, em nome de Jesus. Como é que está aquilo que Deus tem entregue nas tuas mãos? Tu tem espalhado aquilo que Deus te deu? Glória a Deus, Pai. Servo super fiel, aquele que não vê dificuldade. Glória a O Deus, servo fiel é um Pai. pouco mais conservador, mas mesmo assim, ele multiplica aquilo que Deus deu na vida Oh, dele. glória a Deus, Ele Pai. aumenta. Mesmo, muitas vezes, temendo, muitas vezes, não querendo arriscar. Mas mesmo assim, ele vai indo. Ele não para. É um passinho de cada vez, mas ele vai indo. Agrada a Deus, porque o Senhor dele também disse: servo bom e fiel. Glória a Deus. Servo bom e fiel. Porque mesmo um pouco, ele multiplicou aquilo que o Mestre deu para ele. Amém, Senhor. Glória a Deus. Como é que está hoje teus talentos? Oh, Jesus. Está multiplicando pouco ou está multiplicando muito? Glória a Deus, Pai. Mas infelizmente, nós vemos muitos servos infiéis. Infelizmente, nós vemos o servo infiel. Foi aquele servo que foi improdutivo. Nós sabemos, se nós fizermos uma comparação, nós somos ovelhas do rebanho de Cristo. Cada um de nós é uma ovelha que estava desgarrada e Jesus trouxe de volta para o seu rebanho. Aleluia.
Glória a fomos Deus. chamados, escolhidos. Só que nós sabemos que para um produtor rural, os irmãos do líder de campo sabem, toda ovelha ela tem que produzir ao menos um filhote por ano. É o normal produzir um filhote por ano para ser uma ovelha fértil. Nós como ovelhas, nós temos produzido outra ovelha? Glória a Deus. Será que nós já nos paramos para nos perguntar se nós temos sido ovelhas férteis? Deus, Pai. Ou temos sido como esse servo infiel? A ovelha fértil, ela produz um e muitas vezes até 2 cordeiros no ano. Mas os irmãos que conhecem a vida sabem que aquela ovelha que não produz é uma ovelha infértil. Qual é o destino dela? Panela. E será que nós já paramos para pensar que se nós formos ovelhas inférteis, que não começarmos a não produzir para o Senhor, a tua semente, a tua ovelha que tu vai produzir, ela não precisa estar exatamente dentro da tua congregação, mas ela pode estar nas tuas obras lá na rua. Glória a Deus. Ela pode estar nas tuas obras. Nós temos ido lá para a Ilha da Pintada, Glória a Deus, Senhor. produzir ovelhas por lá, produzir ovelhas onde ninguém está indo. E às vezes nós precisamos produzir dentro da nossa casa, na nossa família, através das nossas redes sociais, pessoas que precisam ouvir a palavra. Quando nós pregamos, as pessoas dizem: eu precisava ouvir isso, eu precisava dessa palavra. É uma futura ovelha que está gerando. Glória a Tu está Deus. lançando uma semente, está brotando dentro dela, e tu precisa lançar semente. A palavra de Deus nos fala que um semeia, o outro cuida. Mas Deus dá Somente para o crescimento. outro colher. Glória a Deus. Mas quem dá crescimento é Deus. Aleluia. A nossa Glória a Deus. parte é investir, a nossa parte é semear, a nossa parte é pregar, a nossa parte é insistir, a nossa parte é mostrar para as pessoas que a vida delas pode ser diferente, Aleluia. através de uma mensagem. Glória a Deus, ó Pai. Em nome de Jesus. Que nós não sejamos mais como esse servo Em nome infiel, de Jesus. porque aqui no capítulo 20 ele disse: e veio outro dizendo: Senhor, aqui está os meus talentos, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. O que eu vejo desse servo infiel, que muitas vezes ele se prende por medo de errar, por medo de se indispor com as pessoas. Eu tomei uma decisão na minha vida, e eu tenho mostrado até para minha esposa. Eu tenho batido de frente com a minha família. Todos os irmãos sabem que da minha família somente eu me converti. E eu comecei a pegar pesado com eles, com meu filho, com minhas irmãs. Às vezes minha mãe não fala comigo, mas eu continuo pregando para ela. Aleluia! Eu estou fazendo a minha parte. Essa semana eu recebi um recado, eu mostrei para minha esposa, do meu cunhado, me agradecendo pelas palavras que eu mandei para ele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Às vezes, quando te vem na tua lembrança alguma pessoa, manda algo para ela. Glória a Deus. Semeia. Distribui o talento que Deus te deu, para que esse talento possa ser multiplicado. Eu sei que muito em breve, e eu creio nisso porque Deus me dá autoridade para determinar isso na minha vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomo posse dessa palavra, e eu creio que cada um que está aqui nessa noite também tem que tomar posse dessa palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa seguiremos juntos. Eu e minha casa iremos ao encontro do Pai. Porque o Mestre vai nos chamar. E quando Ele nos chamar, Ele vai te perguntar: Murilo, onde estão os talentos que eu te dei? Oh, glória a Deus, ó Pai.
Onde é que estão? Tu multiplicou ou tu guardou? Tu enterrou os teus talentos ou tu investiu nos teus talentos? Usa aquilo que Deus te deu. Usa aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Usa da autoridade que Deus te deu para pregar o Evangelho e salvar almas para o reino de Deus. É para isso que nós estamos aqui, meu irmão. O nosso único intuito dentro da igreja de Deus é ganhar almas. Amém. Não precisa ser dentro da tua igreja, não, mas sejam pessoas que vão ao encontro de Deus, que vão para o caminho de Jesus. Glória a Deus, Pai. Que tu possa mostrar o caminho, mostrar o alvo. É verdade. Isso é multiplicar aquilo que Deus te deu. Amém, Senhor. Isso é multiplicar. Isso é pregar. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado, este será salvo. Amém. Glória a Deus, Pai. É. Muitas vezes somos cautelosos demais, conservadores demais. Mas aqui com esse homem, que além dele ter guardado os talentos, ele ainda tentou se justificar. Ele tentou se justificar perante o mestre, dizendo ainda que ele não tinha multiplicado por medo, porque o mestre era um homem rigoroso. Será que muitas vezes nós não fazemos porque achamos que estamos fazendo errado perante Deus? É tempo de nós pararmos. Glória a Deus. Pararmos de achar desculpas. Amém. É tempo da gente parar de colocar empecilhos de fazer aquilo que Deus te chamou. Se Deus te chamou para orar, ora. Se Deus te chamou para pregar, prega. Se Deus te chamou para orar, ora. Mas faz a vontade dele. Chega de nós arrumarmos desculpas. Amém, é verdade. Jesus está voltando e o que é que nós vamos apresentar para ele? Glória a Deus. Se Jesus voltasse hoje, será que nós teríamos a salvação? Se Jesus voltasse agora, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus vai vir como um ladrão, é num piscar de olhos. Será que nós teríamos direito à nossa salvação? Ou nós iríamos justificar? Mas Senhor, eu ainda não fiz, mas eu vou começar a fazer amanhã. Eu ainda não me entreguei, mas eu vou começar a me entregar amanhã. E nós sempre vamos protelando, nós sempre vamos agindo como esse servo infiel. Eu, por muitas vezes, fui esse servo infiel. Eu fui empurrando as coisas da minha vida. Amanhã eu faço, amanhã eu jejuo, amanhã eu oro. Não, faz hoje, para hoje e começa agora. Deus, aleluia. Começa agora. O melhor, começa ontem. Amém. Começa ontem, se for possível. Glória a Deus. É tempo de arrependimento, desperta tu que dormes, Glória a Deus, que Pai. Cristo te esclarecerá. Aleluia. É tempo de despertar, é tempo de nós olharmos para o alvo e dizermos: Jesus, eu vou começar a fazer, eu vou fazer, e vai ser agora. Amém. Não vai ser amanhã, não vai ser depois, Glória a não. Deus. Vai ser agora. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muitos de nós falamos que amamos a Deus, mas nós estamos agindo Glória a mais Deus. por medo do que por amor a Deus. Que me venha a lembrança, que me dá esperança. Glória a Deus. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo de onde Jesus me tirou e eu não quero voltar para lá. Amém. Glória a Deus. Quantos daqui saíram de uma cama de hospital? Jesus, Senhor. Quantos daqui saíram de uma lamaçal de pecado? Quantos daqui saíram de vícios? Eu creio que cada um que está aqui tem uma vida, tem uma história, tem um passado. Glória a Deus, Pai. Mas olha para o teu passado É. e olha o que Deus fez na tua vida. Aleluia. Olha o que Deus fez por ti. Olha de onde Ele te tirou e olha onde Ele te colocou. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Puxa na tua lembrança. Às vezes nós precisamos parar um pouco. Não é uma palavra de avivamento, não, mas é uma palavra de reflexão. Sabe? Glória a Deus. É uma palavra que nós temos que olhar e ver o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Amém. É verdade. É difícil? É. Não é fácil. Mas a partir da hora que a gente diz não. Que a nossa vida, ela funciona igual um carro sem freio. Se tu continuar acelerando, quando tu chegar lá na esquina, tu vai atravessar direto, É vai verdade. morrer. Glória a Agora, Deus, Senhor. se tu desligar esse carro e deixar ele parar, tu
tu vai poder consertar o que estava errado. É, amém. Vai poder consertar o que quebrou. Glória a E Deus. começar Pai. de novo certinho. Aleluia. É Verdade. isso que nós temos que fazer. É. Dá um basta, parou, não, acabou. A partir de hoje eu vou fazer diferente. A partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu vou fazer aquilo que Jesus mandou. Amém. Glória a Deus. Vou multiplicar, vou triplicar. Nome Assim de como eu quero que Deus multiplique, triplique na minha vida. Tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu quero. Porque a palavra de Deus nos diz: pedis, pedis e dar-se-vos-á. Nós não recebemos porque nós pedimos mal. Mas se nós entregarmos, confiarmos e fizermos a vontade de Deus, Ele por si só, as bênçãos te seguirão. Aleluia. São as bênçãos que vão te seguir. Quando nós entregamos o nosso caminho para Ele, confiamos nele, tudo mais Ele faz nas nossas vidas. Glória a Deus, Senhor. Mas é preciso confiança. É. É preciso entrega. É preciso não olhar para a dificuldade. É preciso não enterrar, Oh, glória a não Deus. guardar Amém. aquilo que Deus te deu. Amém. Glória a Como Deus. diz na minha versão, diz que esse servo infiel, ele cobriu com um lenço, ele escondeu os talentos. Em algumas versões dizem que ele enterrou os seus talentos. O que tu tens feito com os teus talentos? Glória a Tu Deus. tem encoberto, tu tem Em nome enterrado, de Jesus, Senhor. ou tu tem tentado multiplicar. É. Se tu começar a tentar multiplicar hoje, ele pode não crescer amanhã, mas depois de amanhã ele vai Glória a crescer. Deus. Depois mais um Aleluia. pouquinho, e assim por diante, É. até o mestre voltar, tu vai ter o que apresentar para Glória ele. a Deus. Tu vai ter o que apresentar. Porque o crescimento não é de um dia para o outro, não. É, É verdade. numa constante, é devagar. Começa aos pouquinhos e Deus vai te capacitando cada Amém, vez Senhor. Em mais. nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Enquanto alguns cristãos, meus irmãos, Em nome de Jesus, Senhor. enquanto alguns cristãos estão incendiando o mundo, nós temos visto pessoas se destacar. Às vezes nós olhamos para alguns e dizemos: Senhor, eu quero um dia pregar com aquele homem, eu quero ter a unção que ele tem. Enquanto muitos nós temos visto incendiar o mundo, e não são homens e mulheres diferentes de mim nem de ti. É. São homens e mulheres que nem eu, que nem você. É. Só que eles acreditaram no sobrenatural, eles acreditaram no impossível. Glória a Deus. Enquanto muitos cristãos estão incendiando o mundo, nós temos visto muitos procurando uma pequena caixa de fósforo. É, glória a Deus. Aleluia. É verdade. O que é que tu tem procurando hoje? É. Amém. Tu quer incendiar ou tu quer buscar a caixa de fósforo? É. Glória a Deus, Senhor. O que é que tu Em nome quer de nessa Jesus. noite? O que é que tu tem buscado?